Boa noite a todos. Neste mês de dezembro, estamos quase a chegar ao final do ano. Saúdo cada uma e cada um de vós eh, por, por mais uma presença nas conversas da Academia à quinta-feira. Hoje trazemos o escritor e cronista, bom, dono de vários ofícios, Jacques Arlindo dos Santos. Quando eu disse dono de vários ofícios, pensei, não disse, mas agora vou dizer, dono de vários ofícios masculinos e femininos, Jacques Arlindo dos Santos, e, portanto, eu não o vou apresentar, vou apenas apresentar brevemente o moderador da sessão de hoje, que é o crítico, historiador de arte Adriano Michinge, que também, portanto, é curador e neste momento é administrador, pertence ao Conselho de Administração do Mausoléu, que é, portanto, que é ao mesmo tempo também um centro cultural, António Agostinho Neto, e será o Adriano Michinge o moderador desta segunda conferência do mês de dezembro. Adriano Michinge é quem passo de imediato a palavra para nos apresentar primeiro o nosso convidado de hoje e para, de seguida, proceder à moderação desta conferência sobre vida e obra de Jacques Arlindo dos Santos. Uma vez mais, muito obrigado a cada uma e a cada um dos presentes pela vossa presença e participação. Boa noite a todos. É com imenso prazer que aceitei o convite da Academia de Letras para moderar esta segunda conversa no mês de dezembro. A primeira foi a semana passada com o escritor José Mena Brantes e esta segunda que é com o escritor, o nosso caríssimo amigo também, Jacques Arlindo dos Santos. Agradeço a Academia de Letras e também, por outro lado, a esta, vou dizer, plateia tão prestigiada e prestigiante que hoje conta com a presença também do nosso recém-nomeado Ministro da Cultura, Filipe Zau, que é sempre uma honra e um prazer tê-lo entre nós. Aproveito também para agradecer os nossos participantes da nossa conversa, independentemente do lugar do mundo em que estejam. É sempre um prazer saber como estão os nossos amigos e colegas no Brasil, em Portugal ou em qualquer outra parte do mundo. Portanto, é um prazer para a Academia de Letras de Angola tê-los sempre como interlocutores. O convidado de hoje é o nosso Jacques Arlindo dos Santos. Eu defino mais bem o Cota Jacques como um animal social. É alguém que vem com substrato menos político, já esteve na política, foi deputado nos anos 90 para a bancada parlamentar do MPLA do Ciclo Nacional, mas ele é, sobretudo, um animal social que começou a sua carreira associado à empresa de seguros, né, às empresas de seguros de Angola, antes a Companhia de Seguros Angolana, depois a Fidelidade Atlântica. Com efeito, a primeira vez que eu e o Jacques Arlindo dos Santos nos encontramos foi porque eu fui à agência de seguros pedir um patrocínio para uma exposição de pintura angolana dos anos 30 até os anos 90 no Museu Antropológico de Madrid e naquela altura o Jacques, com a sua sensibilidade, apoiou-nos, sim senhora, no seguro. Quer dizer que a sua vida, que vem do profissionalismo associado a esta empresa de seguro, do ramo de seguros, tem também uma componente que é o associativismo cultural e por isso ele é um dos membros fundadores da Associação Chá de Caxinde, que também publicou tanto o Boletim Chá, como também foi editora Chá de Caxinde e, nessa condição, editou inúmeros títulos no nosso país. Dizia então que Jacques Arlindo dos Santos é sobretudo um animal social, não só por causa da sua vertente de ter vindo do mundo do empresariado, mas também porque, vou dizer, ao ter uma vida longa, no próximo ano terá 89 anos de idade, nasceu em 1943 em Calulo, é um lugar que
também é uma cidade que se tornou fetiche até na sua própria literatura, e ao ter então este longo percurso da sua vida faz com que ele também seja, vou dizer, um cronista da nossa sociedade. Já Carlinhos dos Santos publicou vários títulos, vou só citar alguns: Caseca, Cenas da Vida em Calula, em 1993, Chove na Grande Quitanda, em 1996, ABC do BO, em 1999, Berta Inhari, ou Pretérito Imperfeito da Vida, em 2000, e, no fundo, essas obras calçam a figura que ele é hoje. Posso dizer que é um escritor tardio, porque começou a escrever muito tarde, mas também tem a vantagem de falar desde a maturidade, desde, vou dizer, a verticalidade, e com uma frontalidade inusual nos dias de hoje no nosso país. Portanto, é com muito gosto que a Academia de Letras o convidou, e por isso a conversa de hoje, que vai se decorrer logo já de seguida, é sobre a sua vida e obra. Já Carlinhos dos Santos fará uma intervenção de 10 a 30 minutos, ao seu gosto, e depois vamos fazer uma conversa, um diálogo de perguntas e respostas, para perceber melhor o percurso da sua vida, os pontos mais fracos e os pontos mais fortes. Portanto, já Carlinhos dos Santos, por favor, tem a palavra. Olha, muito obrigado, Adriano, pelas tuas palavras. Quero agradecer ao Paulo Carvalho e, através dele, a Academia Angolana de Letras. É um privilégio, uma honra poder estar aqui a falar convosco. Eu não estou habituado a estas lides, sinto-me de algum modo retraído, mas estando em presença de gente amiga, já vi tantos rostos conhecidos, acho que me vou sentir à vontade e eu vou tentar o meu melhor. Falar da minha vida e da minha obra. Eu não sei qual será mais fácil, se a minha avó falar da minha vida, se falar da minha obra. Porque as duas, tanto a minha vida como a minha obra, têm trajetos difíceis. Eu comecei a trabalhar aos 12 anos de idade, a ganhar o meu sustento a partir dessa altura, portanto, imberbe, e a vida ensinou-me bastantes coisas. Ensinou-me, sobretudo, a ler precocemente, não é bem o termo, aos 12 anos, aos 10 anos, eu já lia muita coisa por influência do meu pai, que era guarda-livros, mas que não lia apenas os livros da contabilidade, ele lia outras coisas. Eu fui bastante influenciado por ele, e no mato mais longínquo onde eu estive, em Calulo, a trabalhar, como na própria vila de Calulo, eu agarrei-me sempre a qualquer coisa que pudesse ler. E estou a lembrar-me, e por isso é que alguns dos meus amigos que estão aí vão compreender, porque várias vezes me refiro ao Brasil, várias vezes falo com alguma propriedade de figuras brasileiras. Eu comecei a apaixonar-me pela leitura a partir de duas publicações de peso naquele tempo, que era a Cruzeiro e a Manchete. A Manchete, que tinha o seu lado desportivo, mas que tinha a manchete política também. E naquela idade, eu já li as crónicas de Raquel de Queiroz, lembro-me perfeitamente, David Nasser, não sei se era Nasser ou se é Nasser, mas David Nasser, foi nos tempos de Jânio Quadros, quando houve a substituição do presidente Getúlio Vargas, e eu cedo comecei a inteirar-me e a ver como é que era no Brasil. Portanto, porque de Portugal eu pouco ou nada lia, de Angola muito menos, no mato onde eu estava. Portanto, o Brasil os seus escritores, têm uma influência muito, muito grande em mim.
Daí, depois quando saltei para Luanda e já depois de ter cumprido o serviço militar obrigatório português, foi um salto para começar a ler Jorge Amado, quase toda a gente da minha idade naquele tempo lia Jorge Amado, depois começamos a ler outros autores latinos, Gabriel Garcia Marques, e chegamos depois, isto para resumir, chegamos depois a 74, 75, chegamos à independência e as nossas mentalidades, as nossas cabeças tiveram que saltar, a compreender o fenómeno que estávamos a viver. E posso hoje afirmar que se hoje estou arraigado à escrita, às crónicas e aquilo ao pouco que eu escrevo, deveu-se também aquele momento em que, não sei se vocês devem se recordar todos, Pepe Tela, Paulo, Adriano, todos vocês recordam-se do tempo dos jornais de parede. Os jornais de parede nas empresas, em que nós fazíamos ali, portanto, expunhamos as nossas ideias revolucionárias, o nosso pensamento em relação ao camarada presidente Agostinho Neto e ao MPLA, pronto. E eu era o editor do jornal de parede da Companhia de Seguros, já da ENSE, não, da Fidelidade Atlântica primeiro e depois da ENSE. Eu rapidamente passei a coordenador do grupo de ação, mas não quero pôr política aqui na minha conversa, mas é só para dar uma maior verdade ao meu percurso. E chegamos neste andamento a 1993, quando eu faço 50 anos, e lembro-me de que, portanto, uns tempos antes de escrever o cassete Cenas da Vida em Calulo, não confesso e peço que acreditem no que vos estou a dizer, que não me moveu antes nenhuma outra, não tive outra motivação, nem de pensar sequer na União dos Escritores que tinha sido. Não, pensei simplesmente que era a altura de fazer imortalizar os nomes de pessoas com quem eu convivi, passaram momentos de amargura que foram esquecidos completamente, e eu achei que escrevendo qualquer coisa iriam ficar imortalizados. De facto, acabaram por ficar. O Caseca, embora seja um livro muito modesto, tem um significado tremendo para agentes de Calulo, que ainda hoje falam dele, os descendentes de pessoas de quem fiz referência, várias vezes me abordam a falar, uns a reclamarem, então falaste deste e não falaste daquele, mas foi uma ficção à moda de Calulo que eu tentei fazer, mas falando de facto da realidade daqueles tempos veio depois, logo a seguir, a ideia de, e se não estou em erro, foi Chove na Grande Quitanda, que me deu muita satisfação em escrever. Ali já estava a ganhar mais maturidade, porque, entretanto, já tinha lido Pepe Tela, Arnaldo Santos, e estava a ver que escrever, afinal, não era fácil. Então, e tentei seguir
tendo a minha própria linha, com os meus erros, as minhas insuficiências que ainda hoje perduram. Só assim é que eu me sinto feliz, tentando superar-me a cada dia. Mas quero-vos confessar que, para além dos elogios que eu recebi pelo show na Grande Quitanda, que o Pepe Tela disse, meio decepcionado, disse, eu ainda pensei que fosse eu lembro-me como se fosse os Pepe Tela, estou a olhar para ti, eu pensei que aquilo ia dar um policial, mas depois descambaste para outras coisas, mas lembro-me destas palavras. Depois veio, então, o meu ABC do BO, do qual me orgulho muito, e quero, a propósito desse livro, lembrar palavras do Luandino Vieira, que me disse, olha, quando Oscar Ribas começou a escrever, teve problemas, houve gente que não valorizou, mas Oscar Ribas é hoje aquilo que todos nós sabemos. E quando eu hoje vejo em algumas universidades, em alguns textos que são produzidos, e ver citações da minha escrita, Jacques dos Santos, em ABC, eu digo que valeu a pena, de facto, este percurso, que não se cinge apenas aos livros, vai depois também para a área a crónica, né? Jornalística, não sou jornalista, mas e pronto, estou de facto envolvido com o exercício da escrita de uma forma apaixonante, apaixonada, que me leva a pensar que até os fins dos meus dias, que já não devem faltar muito, irei escrever, bem ou mal, mas sempre com a consciência de que quero melhorar, até que um dia surja a grande obra de Jacques dos Santos. Não sei se conseguirei, se não, passo a modéstia. Portanto, é este o meu percurso e talvez vocês me ajudem. Tu deste-me quantos minutos, Adriano? Deste-me... Está à vontade. Ainda está a faltar alguma coisa à vontade. 30 minutos à vontade. Sim. Agora, falando da minha vida, de facto, a minha ida para o exército português é um momento que me marca também, porque houve uma transformação tremenda na minha personalidade. Eu era um jovem, jogava futebol. O futebol ajudou-me também, mesmo na tropa, e mesmo para entrar na área dos estudos. Vocês que me estão a ver, aqui assim, todo cambuta, rijo, barbudo agora, eu era um habilidoso no futebol, jogava bem e tive os meus benefícios na tropa, não fazia determinados, embora fosse condutor a autorrodas, eu não ia, não desempenhava todo e qualquer serviço de um soldado, já nesse tempo era uma pessoa privilegiada nesse aspecto, mas dizia eu que a tropa fez de mim um outro homem. Comecei a entender, a guerra começou a passar-se ali próximo de mim e devo dizer-vos, muitos de vocês não sabem, que no dia em que a UNITA atacou a antiga Vila Teixeira de Sousa, eu tinha passado por essa vila, de regresso da comissão que tinha feito de 2 ou 3 anos naquela zona do leste de Angola,
2 dias antes passei por Teixeira de Sousa, estive com algumas pessoas que eu conhecia por causa lá está outra vez o futebol. Fui do comboio até ao Ambo, do Ambo, Luanda. Quando chegamos a Luanda, estávamos a ter a notícia que a UNITA tinha atacado Teixeira de Sousa e, aconteceu aquilo que aconteceu. Morreram várias pessoas que eu conhecia, com quem me dava. Portanto, há uma marca neste percurso de vida que me obriga às vezes a falar de coisas, umas mais violentas que outras, mas eu não posso deixar de relatar, de facto, a violência, as agruras a que sempre estiveram submetidos os angolanos. Depois disto, eu tentei, e aí o Pepe Tela já disse que gostou um bocadinho. Eu não gostei tanto. Foi há 3 ou 4 anos que eu escrevi talvez o meu maior livro, Ngeri Maca da Grande Família. É uma saga de 150 anos de história. Eu tenho aqui, não sei se vocês podem ver, tenho aqui um exemplar deste livro. Foi uma obra de grande fôlego meu. Demorou-me uns 4 anos a escrevê-lo. Eu acho que ele não está mal, mas se eu voltasse a escrevê-lo, provavelmente que levaria a história, a trama, apenas até a data da independência. Portanto, era uma saga de família, mas eu quis levar até aos dias correntes, e aí acho que poderia ter evitado isso. Mas, de qualquer forma, senti-me muito contente porque o prefácio, um apontamento do Adolfo Maria e outro da minha cunhada Maria Luísa de Olvete Costa deram-me de facto força para continuar nesta senda e seguir neste caminho de escrever numa linha que não me vai afastar nunca do meu foco, será sempre Angola, e o centro está na região do Libolo, que é ali onde estão as minhas memórias todas. E Luanda, claro, né? Luanda é a minha segunda terra, pelo tempo que já lá vivo lá mais tempo que vivi em Calulo. E de modo, é isso que eu espero do futuro, esperando também que haja progressos na literatura angolana. Nós temos muito bons escritores, mas temos poucos, para as minhas exigências, acho que ainda somos poucos bons escritores. Talvez Adriano, fosse bom com o Jacques, eu falei do animal social, para não pôr muito ênfase nessa coisa de que o Jacques, com a sua coluna Jacques estou aqui, depois essa coisa do Jacques estou aqui, aproveito de dizer-vos as coisas à cara. O animal político é a pessoa, hoje todos associam assim como o ativista político, o cronista, de certa forma, entre ácido, agrio e às vezes jocoso, mas é sobretudo o ativista que põe o dedo na ativista, que põe o dedo na ferida. Como é que se construiu o homem político em ti? Qual é o seu entendimento da política quando lá passou e agora que um pouco que vê com uma certa distância? Portanto, isto é tudo, esta acidez de que tu falas, Adriano, é o resultado do desencanto que se apoderou de mim. Portanto, eu a entrar para a Assembleia Nacional, comecei a lidar com pessoas que, até determinada altura, eu tinha um pensamento, digamos que eram alguns
ídolos que eu defendi sempre, mas que pouco tempo depois vi que eles também tinham pés de barro, né? Também tinham pés de barro. E foi esta decepção que me fez criar em mim este modo acutilante de falar, porque não consigo suportar a injustiça, as coisas, e menos ainda, suporto menos ainda o calar da verdade. Portanto, quando vejo pessoas que poderiam falar como eu falo e deixarem-se estar calados, consentir tudo, quer dizer, julgo que isto não é bom, não estamos a ajudar os nossos concidadãos e fui levado também, isto comecei a aprender ao ler Pepe Tela. Já em Mayombe, Pepe Tela dava sinais, portanto, desta crueza, talvez não com outra habilidade, ele sabia expor, de facto, o seu desencanto, né? Pois estou agora a tentar lembrar-me daquele título que fica explícito, de facto, Pepe Tela, por favor, fica explícita a tua desilusão. Ai, é meu... Geração da Utopia? Claro, é esse mesmo. Não, porque na verdade ambos pertencem à mesma geração e o seu desencanto é o desencanto de uma geração a que pertence e que o Pepe Tela soube bem. É evidente. Mas olha, Adriano, mas que não se pense que eu, aliás, que quem me lê com alguma atenção verá que há sempre uma réstia de esperança os meus propósitos. Sim, há bocado a Rita Chaves pôs um comentário a dizer não é acidez, é lucidez. Eu concordo plenamente com ela. Sim, é lucidez. Porque a política de que falas não é do militante, é o político num sentido muito mais amplo. E então eu concordo que é mesmo lucidez. Se eu conseguisse, aliás, eu disse-o quando deixei a Assembleia Nacional, eu dei uma entrevista, não sei para que órgão, e eu disse que os meus objetivos políticos, a partir daquele momento, era vir a ser um edil, portanto, um presidente de Câmara de uma grande urbe de Angola, disse isso, mas rapidamente chegou a desilusão outra vez. As autárquicas nunca mais chegaram. Né? As autárquicas nunca mais chegaram. E, portanto, vamos caminhando neste percurso de não deixar também, desculpa, Adriano, é bom que isto fique claro, porque isto são pessoas que não me conhecem bem a ouvir, isto vai ser gravado e outras pessoas vão pronunciar-se. Eu só falo, só critico como verdade, na base da verdade absoluta. Eu não vou na fantasia me parece, da intriga. Quando falo, quando ataco, é com certeza absoluta daquilo que do que estou a dizer. Ora, se eu tivesse a sorte do país, na altura em que eu tive essa pretensão de seguir uma carreira política, estivesse em condições de receber um indivíduo com o meu pensamento, teria recebido outros também, com certeza, né? E estaríamos hoje, de facto, a arquitetar, a cimentar as bases da plena democracia, né? Falamos constantemente na democracia, no Estado de Direito e
estamos a léguas, estamos a quilómetros. Né? Mas não avancemos tanto, nem circunscrevamos tanto só a atualidade. Eu queria saber, e isso disse bem que vai ficar registrado, e a questão da memória dos arquivos vão ser cada vez mais importantes, isso vai ficar como um arquivo de imagens sobre a sua trajetória. Eu queria saber, dada a importância que Kalulo e o BO tiveram na sua vida e no seu percurso, fale-nos um pouco mais da sua adolescência, antes de ir para a tropa. Qual é a vivência de Kalulo que acha que não constam do livro que escreveu, ou as reflexões sobre BO que também não estão no livro, no ABC do BO? Pode comentar. Kalulo foi lindo, maravilhoso. Oh, caramba, desapareceu. Vemos-te. Epá, mas aqui fugiu-me. Espera só. Estou a tentar, mas posso falar? Vemos-te, sim, estamos a ver-te e estamos a ouvir-te perfeitamente. Pois, mas Kalulo foi um período mau, porque eu aos 10 anos era um aluno promissor, fiz o exame de admissão aos liceus e depois não consegui por dificuldades financeiras do meu pai, não consegui, portanto, estudar. Era o meu maior desejo. E tive que, aos 11 anos, por aí, 12 anos, para estar ao balcão de uma loja de comércio geral, daqueles que haviam nestas povoações, portanto, de permuta com os géneros, chamados géneros coloniais, o coconut, o óleo de palma, vender farinha, açúcar, sabão, petróleo, estas coisas. E depois, porque me ofereceram uma remuneração mais aliciante, fui mesmo para o interior, para a Cabuta, e estive lá uns 2 anos, também no mesmo ramo. Tive a oportunidade de ver e de apreciar, de facto, como era terrível o colonialismo, como era a relação dos portugueses com a malta nativa, portanto, trabalhadores rurais, trabalhavam no café e no palmar. Vocês continuam a ouvir-me? Sim, e a ver-te perfeitamente. Pois, só não estás ao meu lado. A sua imagem só não está ao lado da minha, mas está ao lado do Artur da Costa, do Pepe Tela e do Almeida Silva. Não sei porque é que me fugiu a imagem. Bom, mas para não prejudicar a reunião, direi que depois fui para o Dondo era já um meio mais evoluído que Kalulo, porque estava a 180 quilómetros de Luanda, estava a ser construída a grande barragem de Cambambe, portanto o progresso estava ali. E então começou, e vem mais uma vez o futebol interferir na minha vida. Interferir não, para o bem. Eu continuei a ser um tipo habilidoso, e é graças, de facto, a algumas exibições que fiz no futebol de salão que os representantes da Companhia de Segurança Angolana me levam para... Já depois de ter cumprido o serviço militar. Vou para Luanda e então, através do futebol, tive que mostrar que sabia fazer mais alguma coisa do que arrumar e contar papéis. Trabalhava no economato, atender requisições, e eu tive que mostrar-lhes que sabia fazer mais alguma coisa do que aquilo. E então é ali que depois ingresso mesmo no quadro e começo a ser um técnico de seguros, passando por diversas áreas e chegando à categoria de subdiretor ainda em 1974. Isto muita gente não sabe. Eu já era subdiretor antes da independência da Angola. E depois, pronto, foi o resto que
Quer dizer que essa questão do associativismo, o o associativismo associado ao futebol, porque vem daí, desta época. Vem daí. Eu tinha já o futebol, eu conseguia, e haja alguns dos meus amigos que estejam aí, que eu infelizmente agora não estou a ver, que haja alguém que me diga que eu não sou assim. Eu consigo que eles se apaixonem por mim, todos gostam de mim, o Pepe Tela, a Rita, somos amigos do Almeida e Silva. Olha, nós fomos colegas de tropa, ele era alferes, eu era soldado, mas já íamos às farras juntos. Eu tinha uma capacidade de mobilizar pessoas. Este dom que é meu, cativar as pessoas, e é daí que vem, a ideia da criação da Chá de Cachimbo. Já depois eu quando cheguei a Luanda em 93, um dos lugares que primeiro me levaram foi a Chá de Cachimbo. Mas a Chá de Cachimbo era uma maravilha. Cerimónia, um ato no Carlos Marx, e nós fomos. A Amélia da Lomba, a escritora, convidou-me, eu vinha... foi no Carlos Marx, eu lembro-me. Adriano, deixa-me fazer-te uma coisa que me faz rir neste momento. Um dia depois, ou 2 dias depois, no jornal O Angolense, se não estou em erro, que era dirigido pelo Graça Campos, que é meu amigo hoje, mas naquela altura a gente não se dava assim tão bem. Ele diz que o Jacques dos Santos conseguiu juntar 400 mulatos à volta de uma grande feijoada. Quer dizer, ainda se utilizava um bocadinho, havia ainda o problema... Na verdade, Jacques, a grande crítica que se faz à Associação Chá de Cachimbo tem a ver com essa coisa do crioulo, da figura do crioulo. Dos crioulos, mas não por culpa nossa. Mas não por culpa nossa, nem minha. Não, e depois nós não temos que ter receio de abordar sistemas com eu não tenho absolutamente nenhum. E percebê-las no devir histórico do nosso país. Né? Quando eu posso, é com uma alegria enorme que eu abordo estas questões, porque a Associação Chá de Cachimbo foi uma instituição aberta a todos os angolanos, e que tínhamos a coragem de dizer que todos que entravam a portaria das nossas instalações teriam que despir os seus galões de generais e não sei quantos, portanto, tinham que se considerar cidadãos como... Estas coisas não agradaram a muita gente. Houve até pessoas que pensaram que estava ali assim um embrião, isso por alturas da fundação da Chá de Cachimbo em 89, lembro-me bem do Boaventura Cardoso, que era o secretário, não sei se era já ministro, se era secretário de Estado da Cultura, esteve presente no ato no Hotel Panorama, que era o ano como era que era o ano da implementação da democracia, não era era qualquer coisa da implementação, não era o ano ou do alargamento da democracia, não sei quantos. Portanto, as pessoas puseram-se a pensar que estava ali o embrião de um partido político. As nossas cores verde e branca, na altura havia, pela Europa, abundavam os partidos verdes, não sei quais suas ideias muito próprias, eu não sei. E houve gente que inclusivamente se negou a ir a inauguração não, as palavras, portanto, a proclamação da associação, com medo de serem conotadas com um partido político em embrião. Bom, mas isto é só para que fique registado. Há na nossa história, na Chá de Cachimbo, este facto
interessante, mas muitos outros se passaram. E hoje, passados estes anos todos, 30 e tal anos, eu estive 30 anos na direção da Chá de Caxina. Não porque eu quisesse manter o lugar, por várias vezes estão aí pessoas que podem testemunhar isso, quis abandonar o cargo, mas mas obrigaram-me, não, tens que estar, até que tive que sair porque já não estava com condições de... Mas deixem-me fazer aqui um desabafo só para terminar esta parte da Chá de Caxina, que poderia ser das coisas mais interessantes que poderiam ter sido criadas naquela Angola que nós sonhávamos. Mas cortaram-nos por variadíssimas razões, por repetidos atos, por atitudes, e quero lembrar quando tivemos a ousadia de ir fazer uma homenagem a Viriato da Cruz, a Porto Ombuim, dar-lhe o nome de uma rua. Hoje penso que eu não estava no meu perfeito juízo, porque eu levava uma série de... Estava na vanguarda, estava na vanguarda. De gente da segurança atrás, que só depois é que eu soube que eram pessoas de... Mas mesmo assim juntámos mais de 150 pessoas. Várias, quero recordar aqui a figura de Lúcio Lara, que foi nessa excursão, Manuel dos Santos Lima, e outros antigos combatentes da gesta grande do MPLA. E quero deixar aqui também retratada uma imagem que me fica com recordação, que há dias consegui umas fotografias disso. Rui Mingas, Michel Aban, ou seja, Cristine Messiaen, nas cataratas do Binda, a cantarem, e o José Luís Mendonça a declamar poemas de Viriato da Cruz. São coisas que ficam para a história, para a nossa história, e que tentaram deliberadamente apagar. Não me perguntem quem, porque não interessa, mas eles sabem, os que fizeram isso fazem porque fizeram-nos de facto perseguições inconcebíveis, e um facto, isto para testemunhar, vocês obrigam-me a falar dessas coisas, eu vou. Estás aqui, Jacques. Como é possível, meu querido amigo, hoje ministro da Cultura, tem que pensar nisso, como é possível que o Cine Teatro Nacional esteja interdito há 6 anos, meu Deus do céu, como é possível, porquê? Por que causa? Quando poderia servir grupos de teatro que estão desamparados, que não têm sítio, e estão ali por uma razão estúpida, passo o termo, mas lá está aqui o meu lado acre na palavra. Portanto, de toda forma, que me faz ser o que sou. Diz. Já ultrapassei o meu tempo? Não tem a ver com o tempo. Há 2 apontamentos fundamentais. O primeiro, que deve estar orgulhoso do trabalho da Associação Chá de Caxina. Claro. A Associação fez um trabalho fundamental para perceber o desenvolvimento da cultura angolana, ainda em tempo de guerra, numa sociedade complexa como a nossa, e vocês estavam aí, marcaram a presença e fizeram tudo, no âmbito da literatura, da música, até no Carnaval chegaram. O Carnaval foi uma coisa imparável, uma coisa sem. Por isso pode ficar descansado. Mas, por outro lado, num fórum como este que estamos aqui agora a debater, efetivamente, autos interlocutores, nós vamos abrir agora um período de perguntas e respostas e de conversa, mas tem de ficar descansado. A Chá de Caxina desempenhou o seu papel, continua até a desempenhá-lo como fonte de inspiração. É verdade que assuntos que numa conversa como a nossa, que é em sua homenagem, que
o Jacques é aqui homenageado, assuntos que não vamos resolver aqui nesta conversa, mas efetivamente estamos aqui também para tomar nota, todos que estamos presentes, e eu acho que pode ser útil. Assim que, se alguém quiser tomar a palavra, perguntar ao caro Jacques Arlindo dos Santos, por favor, estamos à vontade, e então abrimos o espaço para os interlocutores que queiram saber, perguntar. O procedimento habitual é levantando a mão e depois nós passaríamos a palavra. Estou a ver já o João Trindade com a mão levantada, mas assim que, por favor... Mas antes de começarem, eu queria só ver se vocês me resolviam aqui um problema técnico. Eu não vos estou a ver, pá. Eu gostaria, de facto, de... Como é que faço, pá? Está-me a aparecer aqui o ecrã, o Zoom, pá. Agora está-me a pedir o meu e-mail, insira o seu e-mail. Pois não, pois isso aí, o problema não é nosso, o problema é daí. Eu acredito que, portanto, se fores abaixo, ali onde está o ícone do Zoom, Zoom, sim, sim. sim, vai lá abaixo com o cursor e deve haver duas janelas, e uma delas com imagens. Diz galeria, provavelmente. Não, lá abaixo, onde estão os ícones em baixo, dos Sim. vários programas. Zoom, reunião. Zoom, tá aqui, tá. Aqui Pois, está. agora clica na imagem. Aqui estão, ok. Pronto, Obrigado. okay. Obrigado, minha gente. Então, há então, 2 inscritos. Yeah. Então, João Trindade, por favor. Já está. Alô, boa noite. Mais uma vez, manifestar a minha gratidão pela possibilidade que me dão para participar deste evento. Saudar primeiramente a academia e ao homenageado de hoje. Uma palavra de saudação também para o historiador e crítico de arte Adriano Mixins. E quanto ao homenageado, eu tinha a dizer apenas que da obra que já produziu, tenho apenas em mão o ABC, que é um livro que eu acho muito interessante, porque acaba por registrar também momentos importantes da nossa vida, que estão relacionados a certas personalidades históricas, políticas e culturais, sobretudo, e a determinados espaços muito simbólicos no que diz respeito ao nosso processo político. Falo do próprio bairro Operário, que o Jacques dos Santos muito bem fala e fixa na memória, digamos assim, neste livro que eu faço referência, figuras como Viriato da Cruz, Agostinho Neto e tantas outras ligadas à música e outras expressões artísticas que, de alguma maneira, tiveram relação com esse espaço. A faceta de editor, fiquei com a impressão de que não tivesse sido realçada, mas foi, de algum modo, digamos assim, falada, mas foi a menos, digamos assim, realçada no percurso do Jacques dos Santos. O cronista ocupou o maior espaço durante a sua abordagem, provavelmente devido à colaboração regular que tem com o Jornal de Angola. E quanto a esta questão, tinha a dizer que parece ter havido recentemente um episódio não muito bom, mas que terá culminado com o fim da colaboração do Jacques dos Santos neste diário. Eu, como não acompanhei, então as informações chegaram a mim através daquilo que se diz ouvir dizer. Não sei se o Jacques dos Santos poderia elucidar-me e dar-me a oportunidade de ouvir na primeira voz o que é que aconteceu, porque a informação que tenho é de que terá havido censura. Quer dizer, eu ouvir dizer, e eu gostaria de ouvir na primeira pessoa.
voz o que é que de facto aconteceu, se e com esse lado do juro e também com a lucidez, acho que provavelmente terá acontecido isso, essa frontalidade com que o mais velho tem para abordar certas questões. E a segunda e última pergunta tem a ver com o estado a Associação Chá de Caxinde. Recentemente ainda passei por lá, há uma semana era para comprar alguns livros na livraria e não foi a primeira vez. Já por 2 ou 3 vezes disseram-me que a livraria anda encerrada. E então gostaria de saber como é que está a atividade da associação como editora e também como livraria. Muito obrigado. Está bem, obrigado, Trindade, né? Vou tentar responder-lhe rapidamente. Na questão do Jornal de Angola, não quero fugir nem fazer curvas. A questão, houve de facto censura do meu texto. Um texto que foi contundente contra o ministro, falei aquilo que eu achei que devia falar, escrevi sobre a atuação de um determinado membro do governo e a direção do Jornal de Angola entendeu que eu estava a ser muito duro para com esse membro do governo e não publicou a minha crónica habitual, não me pediu desculpas, não deu qualquer informação a respeito e eu, por simplesmente, deixei de escrever. Portanto, deixei de escrever para o Jornal da Angola e encontrei outra via para canalizar a minha escrita, o meu pensamento, mas vi a gravidade do erro cometido por esse órgão de comunicação. Um país que aposta na liberdade de expressão, em que tem um órgão de comunicação estatal que faz isso a um seu colaborador sem lhe dar a mínima resposta, estamos perante um caso gravíssimo, né? Um caso gravíssimo que fere os direitos do cidadão e que fere toda a ideia que se tem da democracia. Portanto, eu farto-me de rir quando estes mesmos senhores que fazem este tipo de atitude falam em democracia, em Estado de Direito para todos os dias nas páginas daquele jornal. Portanto, em relação a isto, está explicado. A Chá de Caxinde, por razões absurdas, quando estamos há 6 anos sem atividades no teatro, que era um sustentáculo da Associação Chá de Caxinde. Mas não confundir a associação em si, a Associação Cultural e Recreativa Chá de Caxinde, com a editora Chá de Caxinde. Porque a editora Chá de Caxinde foi criada por um grupo de sócios da Chá de Caxinde e tornou-se numa empresa comercial, como outras, que estava instalada num espaço cedido pela Associação Chá de Caxinde. A editora ainda não morreu. A inicial morreu, faliu, porque não teve... Eu teria que estar aqui muito tempo para contar os boicotes, as faltas de patrocínio, os recados que eram dados para estes não, enfim, aquelas coisas que intelectuais como vocês são facilmente o compreenderão, né? Mas mantém-se de pé. Chá de Caxinde está fechada porque não há dinheiro, não há receitas, ninguém compra livros, nós não editamos livros, temos dívidas com algumas gráficas, ainda temos umas dívidas para pagar. Estamos a tentar recuperar. Eu mesmo aqui, a partir de Portugal, faço contactos para ver se consigo recuperar
a Chá de Cachimbo como editora, mas sei que não vai ser tarefa fácil. Mas enquanto há vida, há esperança. Podes, meu caro Trindade, não sei se respondi corretamente, se fica esclarecido, mas se depois tiver em mente algum título que queira comprar, eu posso depois fornecer-lhe o número da pessoa que é responsável, mas que está agora a viver distante e só vai uma vez ou outra a Chá de Cachimbo quando tenha um pedido feito de propósito e ele tenha esse título em carteira. Está. Ok. Sim, não, muito obrigado. Acho que responde, sim, senhora. A segunda pessoa é o escritor Pepe Tela, que tem também a mão levantada. Por favor, digníssimo Pepe Tela. Bom, eu também tenho, mas fico para depois. Ok. Desculpa, és o anfitrião. Não, mas tenho a mão levantada também. Tá bem. Mais velho Pepe Tela, por favor. Eu não sei se estou com som, porque está aqui a aparecer-me que o anfitrião não me permite. Bom, não. Eu estou a ouvir-te bem, Pepe Tela, estou a ouvir bem. Okay. Eu tinha pedido a palavra, já estou um pouco antepassado, como se diz aqui na nossa linguagem de brincadeira, porque eu ia falar exatamente de uma das tuas facetas, Jacques, que é a de editor, porque não tinhas tocado no assunto, ninguém tinha tocado, mas, portanto, como já se entrou nessa parte, não tenho assim um pouco mais a dizer sobre isso, já falaste, a editora está com problemas também, mas, bom, vamos ver, é a associação toda que está com problemas, eu diria a vida cultural angolana toda que está com problemas. Quer dizer, a cultura é a última coisa, está lá no fim das prioridades, e, portanto, já se sabe, então, vamos resistindo a si mesmo. Agora, o que eu poderia dizer, eu queria perguntar-te neste novo formato de tu como cronista, quer dizer, não é formato no tipo de crónicas ou assuntos ou temas, etc. Não é isso. Mas de estar, enfim, online, eu não sei bem como, é numa plataforma qualquer. Tu tens tido feedback de que haja muitas pessoas a seguir-te, como poderiam seguir-te no Jornal de Angola? Sim. Isso é uma questão que... Posso responder? Sim. Pepe, o feedback que tenho é que, de facto, superou, de facto, aquilo que me era possibilitado pelo Jornal de Angola. Como é que se chama? Este blog do Ramiro Aleixo é enviado, é remetido para várias partes do mundo. Ele circula muito mais e para além disso, há outros. A minha miudagem que está comigo, também faz circular pelo Facebook e, de facto, a ideia que tenho é que valeu a pena a mudança porque há muito mais gente a ler, há mais pessoas a interessar-se pelas coisas que abordo, né? E pronto, vamos andando, vamos fazendo. Mas ainda, se me permites, meu caro Pepe, falando na parte da edição da Chá de Cachimbo, eu queria dizer aqui uma coisa que tem que ser vista por todos. Nós, quando nos metemos na aventura da Chá, e tu lembras-te perfeitamente, nós quisemos te meter lá e tu, esperto como és, pá, fugiste sempre do que nós não estávamos minimamente habilitados, não tínhamos experiência, não tínhamos
fomos mais movidos aquela emoção, aquela emotividade de fazer cultura. Ou quando recebemos, tu lembras, quando recebemos o Saramago, quando recebemos outras personalidades, o teu amigo aqui, o Manel Alegre. Portanto, vivíamos momentos de grande euforia nacionalista. E pensamos que fôssemos ultrapassar, que brevemente olhariam para nós e poderiam vir apoios, porque nós fizemos propostas interessantíssimas. Eu, em relação ao livro em Angola, fartei-me de falar, fiz no Jornal de Angola, dei entrevistas, convoquei as editoras todas, mas aquelas que estavam já, que têm o seu programa, nem nos ligaram nenhuma. Era para criarmos a tal Associação dos Editores e Livreiros de Angola, que deveria, de facto, preocupar-se com a questão do livro em Angola. Ninguém apareceu, ninguém disse nada. E pronto, cada um a puxar a brasa à sua sardinha. O espírito de unidade desapareceu porque, aliás, em todos os setores da nossa sociedade, individualista quanto basta, cada um tenta safar-se à sua maneira e aquilo que é o coletivo, aquilo que é o bem para todos não se consegue alcançar. Portanto, sei lá, se vamos começar pelo princípio, vamos voltar, mas já estamos um bocado cansados, não é? Eu estou quase a apanhar-te, Pepe. Mas pronto, é isso. Estás satisfeito? Queres mais alguma coisa, Pepe? Não, era isso, era levar um bocado a conversa para esses aspectos da editora, do problema da edição de livros em Angola e realmente da falta de apoio que existe a esse tipo de atividades, quer dizer, todo tipo de atividade cultural, escusado. E depois, mais triste, desculpa, Pepe. Não, eu ia dizer, ultrapassa o ministro, quer dizer, isso aí ultrapassa o ministro. Não, porque depois, quando tu sabes que estas coisas eram perfeitamente possíveis, podíamos sair todos a ganhar, a lucrar disso e sairmos com dignidade, nós estamos a encher os bolsos aos estrangeiros que surgem. O livro escolar, o livro... portanto, é dado de mão beijada. Um dia ainda havemos de aprofundar bem. Isto está na minha agenda, não tão próxima agora, porque não interessa, mas eu vou abordar esta questão com profundidade, com dados que tenho concretos de como pessoas enriqueceram à custa do livro escolar em Angola, preterindo todas as editoras. Nós, depois da União dos Escritores Angolanos, foi a segunda editora que nasceu no país. Fomos nós. Mas não, éramos... Angela. Não. Foi a ler e escrever do Orlando Rodrigues e do... Sim. E depois Anzila. Gila ou Anzila? Não, Anzila. Não, Anzila foi antes. Anzila foi depois. Foi depois, deixando que a gente. Foi depois. Podes ter a certeza. Aposto contigo, mas não interessa. Antes ou depois, mas fomos poucos. O Virgílio apareceu também, mas só com obras. Ele sabia escolher, e fez um trabalho aqui, Lombe. Tem um destaque grande na parte editorial angolana. São poucos títulos, mas são de uma qualidade extrema. Aquilo que nós não conseguíamos porque não tínhamos especialistas, não tínhamos dinheiro suficiente para pagar a quadros, e nós tínhamos as nossas funções, trabalhávamos nas empresas, houve um tempo que fui deputado, quase 5 ou 6 anos, e pronto, era impossível seguir corretamente. E assim... Nós temos 2 mãos levantadas ainda.
está o Paulo Carvalho e o Michel Mutaia. Acho que podia começar. Paulo, pode ser tu, já que Sim. apresentei primeiro. Por favor. Posso, sim, senhor. E está também, mandou-me uma mensagem, o Fragata de Moraes. Meu caro. Então, mas depois, né? Então eu queria rapidamente fazer 3 perguntas. Bom, a primeira questão tem a ver com o seguinte: eu tenho aqui registado que o nosso amigo Jacques é autor de 5 livros, queria essa confirmação, mas queria saber se algum destes 5 é livro de crónicas. Portanto, e 5 é o Caseca, Chove na Grande Quitanda, ABC do BO, Berta e Nari, não sei se é assim que se lê, e Maca da Grande Família. São os 5. Sim. Não, mas eu tenho mais, tenho mais que estes. Então, pois, queria saber quantos são e se Eu algum acho, deles... eu acho que são... Ora, vou dizer-te, aqui no coisa tenho. Caseca, Chove na Grande Quitanda, ABC do BO, Bertinari, Cassecas e Cardeais, falta este, que é um livro pelo qual tenho uma estima tremenda, porque são três contos, eu chamo histórias, e um deles, onde julgo que me saí muito bem, O Coronel do Prédio do Cão. É um conto muito interessante. E tenho um livro de crónicas, de facto, que foi lançado em 2017, na altura das eleições, em que o título é 101 crónicas de ontem e de... ok, lembro-me, exato, perfeito. Então dá um total de 7, ok. Portanto, um deles é de crónicas. Agora, depois tenho estes, não sei se estás a ver, este pequeno livro, nós arranjamos uma coleção velha, é um conto extraído do ABC do BO, Hortência. É um texto também bastante interessante, também, mas não conta como título, né? Digamos assim. Sim, porque já tinha sido publicado antes. Já tinha sido publicado no coisa. Agora, eu queria, portanto, fazer 2 perguntas, para além daquela primeira, portanto, a primeira era para esclarecer uma dúvida. Agora, as 2 perguntas são: para quando o livro de crónicas Já que Estou Aqui? Se calhar podia surgir Já que Estou Aqui, volume 1, e depois continuas a escrever e depois sairá Já que Estou Aqui, volume 2, por que não? Mas pronto, deixo o desafio e a pergunta. E a última é para saber se tens alguma coisa no prelo. Livro. Tenho, e mais uma vez, o meu amigo Pepe Tela, que é meu consultor, de vez em quando faço-lhe uma coisa, e ele travou-me, como diria o falecido de Lolua, fui repelido com pesadas baixas. E então aconselhou-me a que a minha pretensão fosse... Estou a trabalhar nele, já ando nisto há 3 anos para aí, e acho que melhorei bastante, porque há aqui um aspecto que não falei, mas que é fundamental. Escrever-se em Angola, pessoas como eu, como o Adriano, é muito difícil, o próprio Virgílio, porque as pessoas ou têm disponibilidade para se dedicar à escrita, ou quem anda à procura de botijas de gás e anda a subir
30 degraus por dia para ter água em casa, não consegue estar tranquilo. E a escrita, o exercício da escrita, requer, de facto, um ambiente de tranquilidade. Eu, apesar do mal que me trouxe aqui a Lisboa, que é a doença da minha mulher, encontro aqui, de facto, outro ambiente mais calmo, apesar de tudo, para escrever, para me concentrar, para corrigir, para, portanto, idealizar, ficcionar melhor as coisas. E, de facto, escrever em Angola é extremamente difícil. Compreendo porque que o Pepe Tela de vez em quando se fecha lá no seu primeiro andar e não recebe ninguém, não está para ninguém, né? Porque não dá. A vida que nós fazemos no nosso país não permite para que o indivíduo, só para as pessoas que não lhes falta nada, que não têm necessidade de nada, que não têm necessidade de sair à rua para fazer compras, para fazer isso, é que se podem dedicar. E vejamos, de facto, quem são os escritores de sucesso. Pepe Tela, quando decidiu cortar, demitiu-se das suas funções de ministro de Educação, abraçou a sua carreira, arranjou as suas condições e abraçou a sua carreira. Nós temos o Água Lusa, que se dedica exclusivamente, estou a falar assim de algumas figuras, o Onjaki não pensa noutra coisa senão portanto, isso tem de facto um peso, um significado. Adriano, deves concordar comigo, não é? Completamente. Tipo, um indivíduo ou é escritor ou não é escritor. Um escritor que anda aqui ambulante a fazer coisas de vez em quando, está claro, corre o grande risco de cometer erros, de não completar como ele gostaria a sua obra, o seu trabalho. Eu vejo Olha, o Michel... está aí o Fragata, já apareceu o Fragata. Boas, pá. Sim, Prazer, o Michel Mutaia tinha a mão levantada antes. Por favor, pode... Sim, mas falta responder à pergunta sobre a publicação do... Já que estou aqui. É evidente, meu caro Paulo, que não está posta de parte esta ideia, não é? Porque, de facto, o contexto é diferente, mas tem piada. Eu pego no tal livro das 101 crónicas de ontem e de hoje, são crónicas de 96, de 94, e há aspectos que eu criticava naquela altura e que são perfeitamente identificadas com os tempos atuais. Eu acho que valerá a pena, assim haja oportunidade e dinheiro para a gente publicar isso. Mas não está fora, de facto, dos meus propósitos. Obrigado. Diga-se o Michel Mutaia, por favor. Quem? O Michel Mutaia tinha assinado. Tinha. Espera aí, deixa-me chegar a ele. Proposta... Já estou a pedir para ativar o som. Fragata, os dois. Sim, estou a pedir para o Michel ativar o som. Já está. Ok, muito obrigado. Queria primeiramente também agradecer o Cota Jaque, deixa chamar Cota. Eu estou a conhecer esta cara. Unique. Eu sou mesmo Cota, pá. Claro, consigo, pela cultura e respeito, não conseguimos dizer mais velho pelo nome, chamar diretamente o nome, a minha cultura mas não tenha problemas, comigo não tem problema. Está bem, meu Cota. E outras perguntas que foram colocadas e o Cota já respondeu, mas a minha preocupação continua sobre
o associativismo enquanto editora e Associação das Editoras Angolanas. Já tivemos alguns trabalhos, alguns encontros para reativar essa associação. Pois, eu lembro-me que você nós, os jovens, né, na geração, vimos que o problema ainda estava nos cotas. E uma vez que havia uma associação que já funcionou nos anos anteriores e que essa associação deixou de funcionar, mas tem o estatuto, os documentos todos. O Cotajac até já fez uma iniciativa para reativarmos. Nós tivemos alguns encontros com Charles Cachinde e alguns escritores. E continuamos com a ideia de que havia um problema para que essa associação não continuasse a funcionar. Queria ouvir do Cotajac o que é que aconteceu, porque a associação existiu. O que é que aconteceu e o que é que pode ser feito neste momento para que essa associação voltasse a funcionar. Porque muitas associações dos profissionais estão a ser reativadas, mas a associação dos editores e os livreiros tem sempre um bloqueio. Queria ouvir do mais velho o que é que bloqueia essa associação até agora. Eu não sei porque de todas as vezes que eu consegui juntar meia dúzia de pessoas à volta deste problema, numa das últimas reuniões em que eu estive com o Zé Luís Mendonça e apareceu o então vice-ministro da Cultura, se não estou em erro, esquece-me agora o nome do jovem advogado. O Aguinaldo. O Aguinaldo, sim. Que ele, perante uma série de questões que lhe colocamos, ficou meio atrapalhado, porque ele também não sabia. Mas como é que uma associação que é independente, portanto, está sob a tutela do Ministério da Cultura, tem um indivíduo que não faz o que pode, mas não pode proteger os livreiros, não pode, porque não faz nada, não há feito serviço nenhum. E nós já escrevemos cartas ao Ministério da Cultura, ao Ministério da Educação, para que enviamos cartas a quase todas as editoras, não sei se algumas receberam, se outras não receberam, para nos juntarmos e vermos bem a problemática do livro. Isso é que é preciso fazer. Eu, sinceramente, já não me sinto com energia para pegar nesta tarefa, mas vocês que são jovens precisam, de facto, nós precisamos de ter um órgão, uma entidade que coordene o problema das feiras, o problema da edição dos livros, os livros pelas bibliotecas, o custo dos livros, sei lá, de ser um interventor, portanto, junto do governo. Mas nota-se, claramente, que não há ideia nenhuma. O governo atirou para o lado, para canto, como se costuma dizer, a questão do livro. Não quer. Provavelmente terá uma agenda, terá um período próprio para tratar disso, mas o mais grave disto é quando o próprio Presidente da República diz que pretende a participação ativa dos cidadãos na vida do país, que quer ouvir os diversos atores nas diversas áreas. E não respondem uma carta, não dizem nada. Ministério da Cultura, Filipe Zau, meu caro amigo, não sei se me estás a ouvir, eu acho que é a altura de pegares num assunto interessante que é este. Temos que ver como... e não entreguem tudo a um só. Há uma boa dezena de editoras já. Caramba, se nós quisermos, entregue-se a parcela do livro escolar. Do livro escolar.
às várias editoras, ou façam concursos, mas façam as coisas claras, transparentes, para se ganhar a confiança da população. Agora, é extremamente deprimente, frustrante, é para estarmos uma vida inteira a trabalhar e vermos uns a se ingrarem, a irem aos píncaros do coisa e os outros a pedirem esmolas para... Quer dizer, espero que estas minhas palavras possam chegar mais alto e estou já aqui a fazer um apelo ao ministro Filipe Zau, meu amigo, para ver se pegam nesta questão. É preciso estudar, eu não estou a pedir nada para mim, mas estou a pedir para todos nós. Todos nós pagamos impostos, fizemos esforços tremendos, andamos a humilhar-nos, a pedir patrocínios para isto, para aquilo, para depois nos envergonharmos de alguns títulos que somos obrigados a publicar para sobrevivermos. Há títulos que foram publicados pela Chá de Cachimbo que eu, se pudesse, não os publicaria, mas eles pagaram e, enfim, portanto, é um desabafo mais, entre vários outros, que, de facto, têm que chegar a quem de direito para que a área social, a área cultural do nosso país, o setor cultural, tenha outra intervenção mais ativa e que isso seja, de facto, sentido pela população. Principalmente pelos jovens, os estudantes, há tanta gente a escrever, há tanta gente... E já há um bom número de editoras que podiam produzir esses livros localmente, assim houvessem, portanto, sensibilidade para as taxas terríveis que é de importação de papel, de produtos, tintas e outros elementos que fazem o livro, e um controlo nos preços, de forma a que o cidadão possa comprar um livro a preços. Façam como Cuba. Em Cuba, um país pobre, como nós sabemos, o Adriano está abalizado para dizer isso. Nós vamos à Feira da Havana e qualquer cidadão compra um livro, porque é barato, porque é uma ninharia, e assim temos uma população cultíssima, das mais cultas do mundo. Porquê? Porque o governo tem olhos para esta questão, e o nosso não está a ter sensibilidade, porque não... Eu quero lembrar-me, só para terminar, esta falta de diálogo que há entre a sociedade civil e o governo. Lembram-se de, não sei já em que ano, o Zé de Almeida Silva ainda está aí? Está? Está sim, senhora. Está, né? Que é capaz de me fazer lembrar, em que data é que fizemos o encontro de escritor, o primeiro encontro de escritores angolanos no Lubango? Foi... Eu ainda estava no Parlamento. Nós conseguimos juntar mais de 100 escritores no Lubango. Isto é um feito. Conseguimos alguns apoios, transportes, o governador provincial na altura, Boaventura Cardoso, era ministro da Cultura, também nos deu apoio, e saiu daquela reunião. Pepe Tela não participou, estava fora, acho. Foi, participaste? Estiveste lá, estiveste. Ora, esse encontro foi marcado por um acontecimento muito triste, porque morreu nessa altura o Henrique Abranches, nós estávamos lá quando no fecho da... E saiu dali um documento esplêndido, em que estavam ali balizadas todas as necessidades do livro, das bibliotecas, das línguas nacionais, tudo ali. Foi entregue uma via ao Parlamento,
e outra ao Ministério da Cultura. Nunca se dignaram dizer sim, não, nada. Ora, isto... Talvez, Cota Jacques, talvez para amenizar a conversa seria bom que abríssemos os microfones para o Fragata de Moraes, que já tinha mão levantada. Se o Ministro Zalso também quer fazer algum comentário, com certeza, com certeza. Né? Acho que com seria certeza. Bom, eu estou aqui. Vocês dão-me confiança, eu começo a falar demais, depois, olha. Não, estamos à vontade. Adriano, eu tinha uma sugestão. Como já temos pouco tempo, há 3 inscritos, dávamos a palavra aos 3. Portanto, Fragata, Jurema Gando e o mais velho Pepe Tela, que se inscreveu também. O Pepe Tela é só um ponto de ordem sobre esta questão, se calhar pode já falar, não? Ótimo. Força, é só ativar o som. Ok. Sim, é só para dizer que foi em 2004. Esse encontro no Lugano foi em 2004 e o Boaventura Cardoso, como ministro da Cultura, estava lá. Tipo, pronto, é só isso. Então, Paulo, é melhor abrir também o microfone do ministro. Vou já tratar, estou já. O problema é que desapareceu. Está aqui o Fragata. Então, escrito a Fragata, por favor. São 3 inscritos: Fragata, Jurema Gando e Filipe Zau. Ótimo. Fragata, tens de ativar o som. Já está ativado, presumo. Sim, estamos a ouvir. Tá? Ok, então permitam-me primeiro cumprimentar todos os confrades e não só os presentes, porque eu já encontrei em desenvolvimento esta nossa tertúlia. Queria também saudar muito em particular o meu amigo Jacques Arlindo dos Santos, que é uma amizade de enormes cumplicidades e várias cumplicidades e muito antigas. Claro que não as vou mencionar aqui. Vou mencionar simplesmente que a Chá de Caxinde, como o projeto iniciou no meu quintal lá na ilha, você ainda se recorda, foi aí que nós começamos a debater as reuniões da Chá de Caxinde, que eventualmente, até porque nessa altura já tinhas um título, que era o Diretor Nacional das Festas, não é das farras. Portanto, foi a continuidade, foi esse teu título que se incorporou, não é? E daí nasceu esta nossa associação, Chá de Caxinde, que efetivamente muito contribuiu para, não obstante os escombros e os pedregulhos que lhe foram colocados no caminho, ad eternum, né? Mas muito contribuiu para o desenvolvimento da nossa cultura, da nossa literatura também em particular. Aliás, eu tenho 3 livros editados na Chá de Caxinde, e isto vai-me levar a essa pergunta. 2 desses livros eram editados com a Campo das Letras, que era a tua parceira. Por que é que tu não te associas outra vez ou não consegues uma associação da Chá de Caxinde com uma editora que também possa ser reconhecida, e para que esse projeto possa outra vez ter pernas para andar? Os tempos eram outros, logicamente. Campo das Letras tinha que mais tarde acabou por desaparecer, infelizmente. Deu bastante sustentáculo e não fui só o único que editou também livros nessa parceria que tu tiveste com eles. Portanto, era essa sugestão que eu gostaria de deixar aqui, de pensar como é que podia ser reativada essa área editorial outra vez, porque não é fácil agora, e tu mencionaste já parte dos problemas. E, portanto, não me vou alongar mais, porque há mais pessoas, e dizer-te só, não obstante nós nos falarmos regularmente no WhatsApp, não é? Dizer que é uma alegria rever-te aqui, cara a cara, não é? E pronto, transmitir-te todo aquele meu carinho. Eu, aliás, se me permites, digo todo aquele nosso carinho, não é? Isso e mesmo. Para vocês também, não é? Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. E pronto, já falei e despeço-me de todos. Seria de mim se vocês não existissem, pá. Opa. É possível haver as 2 outras intervenções e responder depois a todos, pode ser, não é? Sim, como queiram. Desculpa, Adriano. Tá bem. Okay. Sim, não, Jurema, por favor, dona Jurema Gando. Ativar o som. Boa noite, já tinha saudade dessa casa. Hoje cheguei
um bocadinho atrasada, fugir da aula de propósito para vir ouvir Jacques dos Santos, nome que eu por acaso também já tenho ouvido aqui em torno das conferências. Então, eu sou sempre muito tocada, sempre sinto muito quando retratam questões dos livros aqui na conferência. Eu acho a conferência um espaço privilegiado e com pessoas privilegiadas a falarem sobre o assunto. E esta minha participação nas conferências sobre a literatura e outras questões no geral da Angola fizeram com que eu, quando estivesse em Angola, visitasse algumas bibliotecas das escolas. Eu fui para lugares, em algumas escolas, na província onde eu vivo, no Kwanza Sul, em particular, e encontrei bibliotecas fechadas. É a minha conterrânea. Kwanza Sul? Kwanza Sul. Calulo do Libolo. Do Libolo. Bom, eu não sou propriamente do Kwanza Sul, sou de Luanda, mas agora estou lá a trabalhar e agora vou desenvolver a investigação do doutoramento também lá. Já desenvolvi uma. Mas, eu, conforme ia dizendo, desde o início que eu vou participando nessas conferências, e é um assunto que muito se diz aqui, a forma de como Angola, o governo angolano, desde há muito tempo, tem tratado a questão dos livros. E eu pergunto, se as pessoas que estão nestas conferências são pessoas que sempre estiveram perto, eu acho que já levantei uma vez essa questão e vou voltar a levantar, porque agora trago outros dados. Encontrei bibliotecas com livros produzidos, não sei, não tive cuidado de olhar para esse detalhe das editoras, mas os livros estão lá. E as bibliotecas não têm funcionários, estão fechadas porque os professores das escolas que eu visitei não têm informação para estar na biblioteca, para realizarem atividade com as crianças das escolas para utilizarem os livros. Ou seja, temos livros, alguns, mas já não são usados. Será que não seria agora começar a olhar para as editoras, sim, começar a ver os custos, sim, mas começamos a mexer já na educação, nas crianças, nos professores, começamos a ganhar o carinho pelos livros, talvez a nossa sensibilidade ali aumentaria para, então, olharmos para questões do livro a nível governamental e tudo mais, com mais seriedade. Nós não temos paixão pelos livros, não estamos a desenvolver amor pelos livros, porque os livros entram em caixas e vão para o lixo em caixas. Eu conheço realidade de livros que entram embalados e fecham e vão ao lixo ou perdem a validade embalados. Não estamos a desenvolver amor pelos livros, logo, a nível superior, não poderemos, então, começar a pensar de forma a atenuar essas situações. Por que tanta inimizade com uma questão que nós sabemos de antemão que poderá nos dar outra possibilidade de olhar para o mundo? Nós olhamos o mundo de uma forma diferente, porque não sei se é falta de contato com esses livros. Já alguma vez fui criticada de que jovens não gostam de ler. Ok, mas... Dona Jerema, atende seu tempo, né? Sim, desculpa, é saudade da conferência, são saudades. Mas vou cortar, a questão é essa, lugar privilegiado, pessoas privilegiadas, questão de livros, sempre a se rebater sobre as mesmas questões, mas na base, aonde se devia fazer as coisas, não está a ser feito, está tudo parado. Pronto. Muito obrigado. Muito obrigada. Desculpem. O Filipe está, né? O ministro Filipe Zau. Ok, mais uma vez boa tarde a todos. Eu interrompi para sair dali para casa para poder continuar aqui porque já queriam fechar a porta lá do Ministério, então, bom, acabei por mudar de casa, mas já estou aqui. Bom, eu antes de mais quero dar um abraço ao Jacques dos Santos, saber que o tenho aqui, custou a trazê-lo, mas veio. Quer dizer, tive o prazer de o convidar. O ministro não está aqui está o vice-presidente da Academia Angolana de Letras. O ministro está lá, ficou no Ministério e lá, portanto, está. Mas, contudo, eu quando digo o meu querido amigo Jacques Santos e meu colega nas crónicas
do Jornal de Angola, que agora também já não consigo escrever, porque já não posso, já não dá tempo, mas foi uma das pessoas que me editou. Eu fui também, tive a sorte de ser convidado pelo Jacques dos Santos para editar. Bom, não levei dinheiro para editar, ele pagou tudo, portanto, editou-me a mim, juntamente com a prefácio, de maneira que tive a sorte de ser editado pelo Chá de Caxinho juntamente com a prefácio em Portugal. Mas eu revejo-me nas dificuldades de edição, dos problemas que são postos aqui, porque eu sinto a mesma coisa. Eu tenho, quer em discos, quer em livros, este aqui é o meu último livro, que ainda, portanto, nem chegou a Angola, e este é o último disco, também que não chegou a Angola, mas são feitos fora. Eu também não consigo, quer dizer, editar e percebo esta situação. Há leituras que nós possamos fazer disto, eu vou procurar mais rapidamente e de forma quase telegráfica para não cansar. Primeira é, o gosto pela leitura começa-se a fazer em criança e não em adulto, e é nas escolas. E em escolas que têm bibliotecas. Não escolas que têm o conceito de sala de aula, porque no conceito de sala de aula não entra o conceito de escola. E, portanto, na sala de aula não existem bibliotecas, isto é fora da sala de aula. Mas as pessoas pensam um pouco nas salas de aula como latas de sardinha. E então, necessariamente, aí nem o próprio livro obrigatório da grelha curricular existe. Bom, então como é que se vai criar o gosto da leitura assim? Esse é um problema. Nós sabemos que havia mediatecas aqui. Foram criadas, eu sou sócio de uma mediateca. A do Lubango, não sou aqui da Luanda, mas sou da do Lubango, onde eu de vez em quando dirigia. E estavam bem equipadas as mediatecas. E havia a ideia de continuarem a ser desenvolvidas. Mas estavam lá os livros. Bom, eu lembro-me realmente da dificuldade das feiras do Chá de Caxinho, cá embaixo, para vender livros, todo aquele esforço que foi feito. Bom, e o livro ainda naquela altura era barato. Mas nós sabemos que o livro chega a Angola caro. Eu mesmo estou a pensar com que preço é que vai ficar um livro que em Portugal custa-me 30 euros. 30 euros eu não sei com a alfândega, o meu livro vai chegar aqui a quanto preço. O meu disco não sei a que preço vai ficar. O problema que está aqui é que, na lógica da AGT, estas políticas do livro não permitem que realmente ele se torne massivo. E, portanto, há uma comissão do livro e da leitura. Isto já tomei conhecimento ultimamente como ministro, mas é preciso que a comissão reúna, que a comissão se junte e comece a desenvolver a sua atividade. Bom, isso é uma preocupação. Ainda vou saber quem é que faz parte da comissão. A própria Academia Angolana de Letras já manifestou a sua preocupação em querer publicar. E esta é a razão, porque quer eu, quer o Paulo Carvalho, temos estado aqui a puxar pelas pessoas, a ouvir as pessoas, e, portanto, eu posso as ouvir também no governo, mas já as ouço aqui. Há um ano que estou a ouvir as pessoas e estamos a constatar os problemas ao nível da Academia Angolana de Letras e, portanto, eu acredito que as instituições, nomeadamente a União de Escritores, a Academia Angolana de Letras, a UNAP, a UNAC e todas estas que estão associadas, são potenciais associações que eu quero falar. Bom, nós, e eu vi o deputado Paulo Carvalho, também a determinada altura, perguntar, nem plena Assembleia, atenção, não há verba, porquê para as instituições? Não está a rúbrica, não está rubricado. E eu disse, bom, vou tentar fazer, a partir das verbas do Carnaval, que ainda estão aí e que não nos foram tocadas, pedir autorização para mexer para algumas verbas para as instituições por causa do Covid. Bom, é uma maneira, mas o que é certo é que não estão inscritas. Perguntei à ministra, mas porquê é que às vezes não estão? Não há inscrições disto, são parceiros. E ela disse-me, bom, há parceiros que também não se portam muito bem. O dinheiro vai para lá e não acontece nada. Não se desenvolve nada.
Faz-me lembrar na universidade, deu-se dinheiro, por exemplo, para a Associação de Estudantes, aquilo deu para casamento, para pedidos, para farra, para copo, deu tudo, menos para desenvolver atividades associativas. Bom, então nós temos este problema e ultimamente o faro do dinheiro, o dinheiro da cabeça das pessoas, andar a correr atrás do dinheiro é mais importante do que andar a correr atrás dos livros. O dinheiro embebedou, de certa maneira, agora a mentalidade das pessoas e, portanto, tem que se corrigir este sentido de ética, este sentido axiológico, esta aproximação. A educação tem que se reinventar, não é verdade? Porque a educação, hoje em dia, só serve para quê? Para eu ter um canudo, não é verdade? E não ter competências. Esse é que é o problema, na verdade. É certificação com incompetência. Bom, então esse é que é um problema. Mas também por quê? Por culpa também nossa. Onde é que estudam a maior parte dos... se vamos perguntar, a elite política, a elite económica, a elite cultural, os filhos estudam aonde? Estudam aqui? Não estudam. Então vai-se melhorar a educação para quê? E aí vem o livro e vem tudo o resto. Bom, esta é uma opinião minha, do vice-presidente da Academia Angolana de Letras, não necessariamente do Ministro da Cultura, Turismo e Ambiente, mas é a forma como, em pouco tempo, eu já tinha retratado e tinha visto esta questão e que me parece que tem que ser analisada posteriormente com outro tipo de olhar, né? Não a partir de que o governo vai resolver aquilo que depois dá dinheiro. Não há, porque não há. Foi uma luta que eu fiz para que a própria educação, que tinha 6% do orçamento geral do Estado, foi uma luta tremenda, uma luta de quase que, quando eu disse que havia 4.000 professores que não sabiam ler, e que é verdade, só errei porque disse que foi no país todo, quando afinal era em 5 províncias. Se for a pensar no país todo, se calhar é mais, mas a pessoa quase que fui crucificado. E o relatório não é meu. Eu achei graça aquilo que o Paulo Carvalho disse. Pois é, está-se a atacar a mensagem ou o mensageiro? Quer dizer, mas foi, porque a determinada altura as pessoas nem querem aceitar estas coisas. Mas hoje a educação já tem 13%. Dobrou. Mas foi preciso muito barulho. Portanto, estas coisas... E quero mais do que nunca trabalhar com a sociedade civil. Eu não acredito de trabalho de Estado sem a sociedade civil. E, portanto, se isto acontecer em conjunto, e é a razão porque eu não quero perder uma coisa destas, se estou no Ministério, eu ligo para entrar aqui, se querem fechar a porta, eu venho a correr para casa e estou cá. E continuo aqui com o Paulo enquanto eu puder, e o Paulo disser, olha, tens que sair mesmo, porque já estás na incompatibilidade, ele já o disse que há incompatibilidade, mas vais maturando, porque também é a oportunidade de eu ouvir as pessoas, senão também perco o interesse de estar aqui presente e sentir também problemas que os sinto igual a qualquer editor, a qualquer escritor, a qualquer investigador, porque também faz parte do trabalho que eu fazia e espero um dia voltar a fazer, voltar à academia, que no fundo é a minha grande paixão. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Escritor Jaco dos Santos e depois o Paulo Carvalho para fechar a sessão. A não ser que houver outra instrução do Paulo Carvalho. Pois, certíssimo. Posso? Sim, por favor. Eu tomei boa nota das pessoas que me antecederam. Registro aqui com agrado a presença da simpática Jurema Gando. Julguei que fosse minha conterrânea quando falou do Gaza Sul. Pronto, mas, meio é como se fosse. Mas a questão do livro, de facto, tem que ser uma preocupação das principais do governo. Nós nunca sairemos desta falta de tudo.
se não tivermos projetos concretos para o desenvolvimento da cultura. Isto tem que partir do livro, tem que partir das escolas, isso tem que ser um projeto grandioso. Eu estou convencido que o Filipe, não estou a falar estou a falar do meu amigo Filipe Zau, agora ministro da Cultura também, que não vai deixar de tocar neste assunto, mas tem que fazê-lo com uma certa acutilância, tem que fazer, que andamos nisto há anos, isto está a prejudicar de uma forma terrível a nação, e nós precisamos de dar passos concretos em relação ao livro, porque é a partir do livro que vem a educação, a consciência, os bons comportamentos, tudo aquilo que nos tem faltado à nossa sociedade. Faço um apelo ao Ministro da Cultura e a todos vocês que são ao fim e ao cabo, agentes e arautos dos problemas da população. Adriano, na tua escrita, quantas vezes vejo estes anseios refletidos, o Paulo de Carvalho, quantas vezes eu gostaria de ver o Virgílio a começar a escrever, porque é preciso que se escreva, é preciso que se escreva. Nós em relação a governantes de outros países, o Virgílio não é governante, mas já foi, nós não sabemos, a jovem Jurema há bocado falou de que os jovens não escrevem. Pior é que os governantes não leem também. Eu fico com esta nítida impressão. Não têm sensibilidade para todos, eles não leem. Nós temos que obrigar quem nos governa tem que emitir opiniões, tem que dar entrevistas à rádio, tem que escrever. Nós vemos em todos os países desenvolvidos, da Europa principalmente, e mesmo em alguns africanos, ministros, o próprio Presidente da República assinar volta e meia artigos para que o eleitor, o cidadão eleitor, saiba exatamente em quem vai votar, na pessoa que nos está a dirigir, o que é que ele pensa. Portanto, tem que ser através da leitura, talvez do diálogo, que não precisa de ser falado muitas vezes, mas pode ser escrito, pode ser, enfim, pode ser comunicado de várias maneiras. É um apelo que eu faço, eu penso que sou seguido neste pensamento por muitos concidadãos nossos, e é preciso, de facto, fazermos qualquer coisa. Virgílio, eu pedia-te, por favor, se tu conseguisses contactar o camarada que saiu daqui a bocadinho, pegarmos na questão da Associação dos Editores e Livreiros de Angola. É preciso, com a ajuda do Ministro da Cultura, dar vida a esta associação, ver quais são os seus estatutos e ver se lutamos para todos nós. Temos que fazer qualquer coisa, é momento de sairmos dessa letargia, porque não se compreende isso. Pronto, Caro Paulo de Carvalho, era só, ainda há tempo para abrirmos o microfone para o Dr. Virgílio Coelho? Eu não tenho noção do tempo. Virgílio, tens que ligar. Ok. Jacques, foi muito bom ouvir-te, esse tempo maravilhoso que estamos aqui. Só queria lembrar uma coisa, a Quilombo-Lombe tem 80 títulos produzidos, 80 títulos, não é brincadeira. Olha, pensei que tivesse menos, não, ainda bem, congratulo. Sim. 80 títulos produzidos, e estão vivos ainda, esses 80 títulos. Ainda estão em vida, ainda andam. Agora, queria lembrar-te que o Mateus Volódia está em recesso. Portanto, ele não aparece, ele não escreve.
Eu agora ia perguntar, mas quem é esse camarada? Há de aparecer, mas há de voltar. Tá bom, ainda E, bem. Tá. sim, claro. Neste momento, o Virgílio está a trabalhar umas coisas que não dá para a imprensa ainda, mas eu tenho a certeza que o Mateus Bolonha há de voltar. Ok, ok. É só para lembrar-te, né? É uma boa notícia. Ótimo, ótimo. Antes de fechar a Agora, sessão, em relação à associação, eu acho que o principal que já estava sendo feito era no período em que eu estava no governo. Foi no período em que eu estava no governo. Razão porque não tem participação minha. Mas acho que se o jovem que saiu, o Mutaia, né? Se ele me contactar, poderemos ver calmamente as coisas. Está bem. Ok. Tá bom. Mas, de qualquer forma, gostei muito de ouvir. Obrigadinho, Virgílio. Acho eu também de te ver, pá. As melhoras para a tua esposa e estou a lembrar-me ainda do aquele nosso prazeroso encontro que tivemos em Cuba, lembras-te? Oh, caramba, se me lembro. É isso. É isso. Essa é a vida tem de ser levada com calma. Pronto, nós já estamos a caminho do outro lado, então temos de aproveitar, não é? Com calma, mas aproveitando. Exato. Eu ia dizer que antes de fecharmos a sessão, era bom só ter em conta que há comentários de texto da Inocência Mata, do João Trindade, da Carmen Lúcia Tindó, da Rita Chaves, muito simpáticos. Ia perguntar e a reafirmar algumas das intervenções dos oradores e das pessoas que aqui intervieram para um pouco transmitir esse calor desde Luanda, desde qualquer outra parte do mundo, da apreço e da amizade. Todos nós temos, sim, senhora, muita amizade por ti. Tipo, a Carmen dizia, ninguém poderá pagar a obra da Chá de Cachimbo, isso tens de ter isso ciente, né? Então não precisas repousar, tá? O tempo da vida é o tempo também de um certo e sendo cota, sabes disso melhor do que eu. Exatamente. Para estar sossegado, sentir-se bem. Exato. Carvalho, por favor, pode fechar a sessão se assim achar conveniente. Sim, senhor. Então, sendo assim, iríamos fechar a sessão, agradecendo a presença de cada uma e cada um dos presentes. Vou agradecer também a presença e a participação do conferencista do dia, o homenageado do dia, o escritor, editor, cronista, profissional de seguros, homem de vários ofícios, Jacques Arlindo dos Santos, conhecido, acho que é assim que se diz, conhecido calulense de Luanda, e vamos agradecer também a presença e a participação. O que é que se... ok. Pensei que já tivesse desaparecido. Não, está aqui. Do Adriano Michinge, nosso colega, homem de cultura, promotor cultural, curador, e também vamos anunciar as conferências que ainda teremos este mês. Serão mais duas, depois de termos estado com escritores neste último mês do ano. Portanto, a primeira quinzena foi dedicada a escritores, a segunda quinzena é dedicada mais às ciências sociais. Vamos começar com o António Fonseca, o nosso confrade da Academia Angolana de Letras, que vai falar sobre o mundo dos Akongo, sobre o mundo Congo, de onde ele é originário e assumidamente, e com o qual assumidamente se identifica. E depois teremos, daqui a 2 semanas, o ambientalista
Vladimir Russo, que nos vai falar sobre a sustentabilidade ambiental em Angola, para fecharmos então o ano com temática atual ligada ao ambiente. Muito obrigado a cada uma e a cada um de vós. Já sabemos que à quinta-feira nos encontramos aqui nas conversas da Academia Angolana de Letras. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Até para a semana. Obrigado, até já. Boa noite a todos. Boa noite, Jacques. Tchau, tchau. Boa noite, Felipe. Tchau. Um abraço à Paula. Grande abraço. Obrigadinho, pá. Obrigadinho, pá. Saúde aí em casa, pá, por todos. Obrigado. Ok.